realizar na minha vida, na sua vida, depende unicamente de você mesmo. Abrir o coração, ouvir a palavra de Deus, de uma maneira tão especial, ela sempre se revela para nós, na verdade? Seja por mês, alguém, outra pessoa, outra mesmo. A palavra de Deus, alimenta o coração. Então, ela sempre vai trazer benefícios. Amém? Vamos orar, que Deus esteja abençoando, então. Pai Celestial, nós te louvamos e te adoramos por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela tem feito diferença em nossa vida. Obrigado porque a tua palavra traz instrução de vida para nós. Obrigado porque a tua palavra traz libertação para nós. E nessa noite nós queremos declarar que o Senhor falará mais uma vez ao nosso coração. Por isso nós queremos pedir, fala conosco, usa a vida do Lourenço. Nós entregamos a vida dele agora ao Senhor. Pedimos que ele seja um instrumento do Senhor para nos abençoar. E te louvamos porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus. Amém, graça e paz, irmãos. É uma alegria mais uma vez estar aí com os irmãos. Eu não posso ter misericórdia da minha vida. Estou brincando. Que Deus possa abençoar mesmo, como o Tony falou. Eu fico muito feliz porque eu creio que o Nena, como a gente pode perceber, está numa fase nova da vida dele, né? Ele hoje está no Conde, domingo que vem era para estar em Rio do Sul. E creio que a obra é de Deus, né, Daniel? Então Deus ele vai preenchendo, eu fico feliz por isso, né? Até porque a maioria dos irmãos que estão agora me olhando são meus amigos pessoais, né? É difícil, né? Então eu já queria só para vocês que, por favor, eu falar aqui não é direcionado, senão eu falava na lata, né? Eu não tenho esse problema de querer ficar aqui jogando por tabela, eu não acho legal isso, não defendo. E quando eu estou aqui, geralmente a minha cabeça, não sei o que ela fica, eu acho que é só no Senhor mesmo, porque eu não consigo ver pessoas. Não consigo mesmo. É só a palavra, a responsabilidade. Obrigado, irmão. E assim nós vamos, né? E nessa noite eu queria compartilhar algo com vocês, que Deus ele tem botado no meu coração há muito tempo já. E que eu sou o cara que, às vezes, eu fico indignado com algumas coisas que eu vejo. Assim, por exemplo, quando eu vejo alguém que durante anos serviu a igreja e num certo ponto da vida acontece alguma coisa, eu fico. Deixa eu falar. Eu fico triste quando eu vejo essa pessoa que tantos anos serviu a igreja e num certo momento ela tem um deslize, ela fica conhecida pelo deslize e não por tudo que ela fez em bom. Vocês me perdoam ficar um pouco emocionado, porque isso mexe comigo mesmo. Por anos eu já vi isso e acompanhei pessoas que deram sangue com a gente, deram sangue aqui, e pelo fato de um deslize, por exemplo, o nome dela muda. Então eu deixo de ser o Lourenço, ele é o Lourenço que roubou a igreja. Eu deixo de ser o Lourenço que traiu a esposa dele. Eu deixo de ser o Lourenço para ser o Lourenço que enganou não sei quem. E isso é muito triste, porque a gente, 100% dos heróis da Bíblia, 100% dos homens que estão nessa Bíblia aqui, eles erraram. Você não vai ver nenhum que está nessa Bíblia aqui que não errou. Por exemplo, se eu falasse para vocês hoje que eu sou um assassino, ou eu sou um adúltero, ou eu sou um cara promíscuo, a maioria de vocês se formou uma imagem de mim, uma imagem negativa. Mas se eu falasse para vocês que quem ia ministrar essa noite aqui seria o rei Davi, vários de vocês iriam beijar os pés dele. Só que não há diferença. A diferença é só de geração. Eu não sei quantos milhões de anos nós estamos hoje aqui. Mas a gente tem facilidade em honrar as pessoas que estão aqui e dificuldade em honrar as pessoas que estão ao nosso lado. Por ter cometido a mesma coisa que eu sou aqui. E isso é triste. Eu muitas vezes assim eu fico feliz quando a gente vai em alguns lugares e é o nosso pessoal polícia louvor, igual o Baixão hoje, amigo nosso, pessoas que a gente conhece as lutas, as batalhas, sabe que tropeçam, levanta e vai. Eu sou apaixonado por isso. Muitas vezes quando a gente vai em retiros e coisas, eu sou empolgado. Se fosse para levar nossos jovens, eu levaria em todos. Porque são pessoas que eu conheço. Eu prefiro muitas vezes sentar e ouvir eles falar do que algumas pessoas que eu não conheço.
porque eu acompanho a vida deles. Eu sei o que tem acontecido e o que tem passado com eles, né? E a gente é criado assim desde pequeno já. Por exemplo, quando a gente está no colégio, se a gente faz 10 matérias, 9 eu sou caro e 1 eu sou ruim, eu rodo. Ou eu fico com dependência, eu não sei como chama hoje, né? Eu tô tão velhinho, né? Mas vocês sabiam como que é? Já desde quando a gente é pequeno, eu sou bom em 9 coisas, mas aquela que eu sou ruim vai dizer que não vai ser meu ano. Eu vou ter que fazer as outras matérias, mas é prova dele. Está entendendo? Já desde pequeno, as coisas ruins que determinam como vai ser a nossa vida. Tem países que é o contrário do Brasil. Hoje eu tenho uma frente que estava falando comigo de cultura, né? Nossa cultura é engraçada. Por exemplo, tem países, não todos os países, não todos os estados dos Estados Unidos, se tu é bom uma coisa e ruim em 9, no outro ano tu vai estar numa classe que tu vai fazer aquela uma só. E as 9 que tu é ruim você não complementa. Será que é mais fácil ou mais difícil? Porque a gente valoriza demais o erro e não valoriza os acertos. E se a gente olha alguns cidadãos da nossa vida, por exemplo, se a gente vê José, hoje é José do Egito, né? Acabou José agora. Se a gente olha o José do Egito, por exemplo, foi um cara que foi rejeitado pelos irmãos, foi preso, foi vendido como escravo, mas se tornou o segundo homem de autoridade no Egito. Se tornou quase, foi o segundo cara de autoridade no Egito. Se a gente olha o próprio Davi, um pastorzinho de ovelhas, né? Pecador, mas um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um rei que ele unificou o povo de Israel e ele levou o padrão da adoração. Esse é o cara. Se a gente olha para 12 homens rudes e incultos, chamados discípulos de Jesus, são pessoas que talvez hoje se dá dor não para eles, mas eles foram homens que Deus usou para transformar o mundo. Inclusive nós estamos aqui por causa deles. Foi 12 homens que, na mão de Deus, eles foram transformados para transformar e transformar. E é por isso que a gente está hoje aqui, né? E eu pergunto para vocês, e nós ficamos onde? E nós ficamos aonde nessa história? Dentre esses 12 homens que seguiram Jesus, eu gostaria de falar de um cara, né? Eu gostaria de usar o exemplo de um cara, que ele era rude, era um pescador impetuoso, né? Ele vivia no mar da Galileia e tal, mas ele deixou os barcos para se tornar pescador de homens, né? Ele era destacado pela valentia dele, pela ousadia dele, pela fé dele. Só que a Bíblia, como a gente vai ver, ela não destaca só as coisas boas que ele fez, mas ela vai destacar também grandes quedas dele e também derrotas pessoais. Mas, acima de tudo, ele é conhecido por sua grande capacidade de superação, né? E o nome dele é Simão Pedro, ou Pedro, ou Pedrão, como vocês quiserem, mas é ele. E a gente vai ver que, como o nome dele se origina da palavra pedra, né? Ele era mesmo um cara de personalidade e também um exemplo de muita força, né? E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João capítulo 6. João 6, versículo 65 ao 69. Deixa eu passar aqui. Acostumado com mesa, né? Dá nisso aí. João capítulo 6. A gente vai ler do versículo 65. João 6, do capítulo 6, do versículo 65 ao 69. João capítulo 6, do versículo 65 ao 69. E aqui diz assim: E prosseguiu: Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12:
Porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos visto e conhecido que tu és o Santo de Deus. Obrigado, meu querido. Liga esse 60 Deus aí. Tá feio o negócio aqui. Brincadeira. Aqui nesse contexto aqui, Jesus estava descendo um sarrafo, irmão. Jesus estava metendo o pau na galera. E a galera queria ir embora, né? A galera dizia para ele assim: ô Jesus, traz uma profecia que é melhor. Mas isso aí está doendo. Daí veio o nosso amigo Pedrão e falou: para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna, né? Para onde nós iremos? E muitas vezes é isso. A palavra é dura, mas a gente não tem para onde correr, queridos. Não temos para onde correr. Eu gostaria que vocês abrissem também em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Deixa bem claro isso aqui, o que Jesus pensava de Pedro e quem Pedro era para Jesus e quem Jesus era para Pedro. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continua ele, quem dizeis que sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas o Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Agora vocês sabem de onde que vem, né? Todo mundo fala isso em casamento, né? Mas é Jesus para Pedro. E essas são algumas das passagens de tantas, né? Só que no capítulo 26, eu não vou pedir para vocês abrir, senão nós vamos ficar muito botando. No capítulo 26, no versículo 31 e 35, Pedro dá uma declaração para Jesus, uma declaração forte, né? Pedro ele faz aquela declaração: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. Isso está no capítulo 26, no versículo 35, 31 e 35. E no mesmo capítulo, no versículo 74, Pedro já estava praguejando e jurando que não conhecia Jesus. No mesmo capítulo. E no mesmo capítulo, no versículo 75, ele já estava chorando amargamente porque tinha feito isso. Porque o galo cantou e ele se ligou. Pá, e na cabeça dele começou: Jesus me avisou, Jesus me falou que eu ia negar ele. E eu disse para ele: não, se possível, eu vou morrer contigo, mas eu nunca vou te negar. Mas eu neguei. Eu que vi ele curar, eu vi ele transformar, eu vi ele fazer milhares de milagres. Eu que disse para ele: eu creio que tu é o Filho de Deus. Eu neguei. E depois de todos esses altos e baixos, ainda algo aconteceu com ele. Aquele homem de altos e baixos, ele vai se tornar um líder seguro, equilibrado e ponderado. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele continua. Pedro ele fez tudo isso aqui. Talvez muitos de nós estudassem mataria ele por tudo que ele fez. Mas ele ainda continua sendo o primeiro em muitas coisas. E se a gente pegar a Bíblia e for ler, a gente vai ver que ele continua sendo o primeiro. Ele foi o único a ouvir o Senhor Jesus, apacentando as ovelhas. Ele foi o único. Ele foi o único cara que se levantou no dia de Pentecostes, quando veio aquela muvuca santa, que eu acho que se nós estivéssemos lá, nós ia estar rastejando.
ele foi o único que levantou e ministrou. Ele foi o único que levantou e falou. Ele foi o cara que era mais chamado para enfrentar o Sinédrio. Era a boca podre de chamar ele. E ele realizou muitos milagres em nome de Jesus. E a partir desse momento, Pedro, ele já era o líder, mas agora não mais pela força dele, mas porque Deus tinha um projeto grandioso na vida dele, como ele tem na nossa. Como ele tem na nossa, que estamos aqui. Os altos e baixos da vida dele, depois se tornaram firmeza e segurança, queridos. E não é diferente para nós. Não é diferente. Pedro, ele começou a ser chamado para seguir, para orientar igrejas. Né? Quando era para enfrentar os judeus do Sinédrio, era sempre ele, não sei se porque ele era bravo, né? E foi ele que foi chamado quando era para ressuscitar Tabita, né? Ou Dorcas, né? Conhece por um nome, por outro, mas é a mesma pessoa. Foi ele que foi lá, ressuscitou e botou moral ainda. Um monte de gente chorando, depois, ó, vaza. Ele fez todo mundo sair, levantei, irmão. Daí foi apresentar para a galera. Tá aí, a mais nova vivente. Ele foi o cara. Ele passou por várias coisas, mas ele ousou continuar. E eu creio que é isso que Deus espera de cada um de nós. Algumas coisas que a gente aprende, queridos, com essas coisas que a gente vê. Deus, Ele usa cada um de nós do jeito que Ele quer. E aí é um segredo. Porque muitas vezes a gente se baseia pelas pessoas. E Deus não vai usar o modelo. Por exemplo, para mim seria um erro se eu quisesse ser igual o Nena, pregar no estilo dele, igual o Tony, igual as pessoas que pregam aqui. Não dá, eu tenho outro jeito. E por anos eu me sufoquei porque eu achava que eu não tinha condições de pregar. Por quê? Porque eu queria fazer com os outros. Até eu vi que Deus me deu uns tapas na cara. Disse, não, querido, eu uso cada um de um jeito diferente. Se eu fosse usar todo mundo igual, como seria? E eu digo para vocês, as pessoas sim. As pessoas, elas querem nos moldar de acordo com como elas são. Mas Deus não. Ele usa cada um individualmente. E Deus usa a gente independente de fraquezas e limitações. Então eu digo para você, para de pensar igual coitado. Tu não é um coitado. Para de pensar. Deus, Ele usa a gente independente de fraquezas e limitações, né? A palavra diz que nós somos embaixadores do reino. Amém? Então vamos se portar como embaixadores, irmãos. A gente se porta como derrotados, né? Deus transforma o nosso ser, nossa atitude e nossa personalidade. Foi isso que Ele fez com o Pedro, porque o cara era o cara. Ele transformou. E daí assim, às vezes a gente se converte e daí a gente não quer que Deus transforme o nosso ser, as nossas atitudes e a nossa personalidade. Não. Eu sou assim mesmo. Não, irmão, tu é assim mesmo porque tu quer. Eu não quero. A gente é sempre o que a gente quer. Porque aquilo que a gente quer mudar e que é conveniente, a gente muda, irmão. Em nome de Jesus a gente muda. Mas aquilo que a gente quer, a gente também muda. A gente fica levando estimação, não muda. E Deus, Ele nos prova que nossos erros e fracassos serão superados. Ele diz, ao vencedor eu darei a coroa da vida eterna. Serão superados. Não tem derrota que Deus não possa transformar, a não ser que a gente mesmo não permita, meus queridos. A gente mesmo não permita. Mesmo diante de uma grande queda moral espiritual, Deus sempre nos dá a oportunidade de superação. Eu vou ler de novo. Diante de uma grande queda moral ou espiritual, Deus nos dá sempre a oportunidade de superação. E a gente sabe disso. Só que a gente prefere se fazer de coitado. Eu digo por mim. É tão mais fácil, né? Fazer de coitado. Não, vai sim. A gente que não quer, mas a gente precisa entender uma coisa. Pau que nasce torto na mão de Deus se direito. Só que a gente tem na nossa cabeça que o pastor não se direito. Não existe isso. Pau que nasce torto na mão de Deus se direito. Se pudesse cada um aqui dar seu testemunho, a gente ia poder confirmar isso, queridos. É que a gente acha que aqueles testemunhos tenebrosos só tem nas outras igrejas. Não, aqui tem um aqui. Tem um monte. A gente que não dá, mas tem. E a gente ia poder contemplar, querido, como que é o amor de Deus.
Vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui. Isaías capítulo 26, versículo 3. Diz assim, ó: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. E eu pergunto para vocês, não precisa responder para mim: quantos aqui continuam firmes no propósito, porque confiam no Senhor? Porque tem que continuar, irmão. Independente de vento que está batendo, ele tem que continuar, porque Deus não nos dá paz. É isso que está dizendo aqui, é a palavra dele, né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 13, fala assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Muitas vezes é o que está nos faltando: olhar para Jesus. É isso que está faltando, porque Ele é o nosso maior exemplo, mas muitas vezes a gente não olha. E por isso muitos de nós estão cansados e desanimados, porque temos olhado para as pessoas, e as pessoas, elas nos desapontam, elas nos machucam, assim, entristecem, mas Jesus não. Jesus não. Por isso que a palavra diz: olhe para Ele, olhe para Ele. E Apocalipse 12, 11. Já falei para você. E essa é doída, mas é boa. Apocalipse 12, 11. Diz assim: eles, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face de morte não amaram a própria vida. Eles, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face de morte não amaram a própria vida. E aqui pega. Aqui pega. Sabe por quê? Porque a gente continua na nossa vida. A gente continua. Eu vou dar dois exemplos simples para vocês. E não quero que vocês fiquem bravos comigo, mas são exemplos práticos de acontecer essa semana. E eu não falo isso para pessoas, eu falo por mim. Por exemplo, o que prova que nós ainda continuamos na nossa vida? Sexta-feira, a gente tem vigília aqui. Mas muitos de nós preferiram os Gideões, não sei se vocês foram, muitos de nós preferiram os Gideões, preferiram assistir o Globo Repórter. Muitos de nós estavam cansados porque trabalhou a semana toda, estava detonado, estava com enxaqueca, muitos de nós têm mil desculpas, mas não viemos aqui para orar. Por quê? Porque é sempre por gatos sugados, porque é sempre não sei o quê. A gente tem resposta para tudo, mas a gente continua na nossa vida. Ontem teve programa de casais. R$35. R$35. Eu não tenho, por isso que eu não vou. Eu também não tinha, querido. Mas vim. E não caiu meu braço, não caiu minha língua. Eu lá e eu falei: não, eu posso pagar no pagamento? Pode. E eu vim. Porque para mim era mais importante estar com os irmãos. Mas eu não gosto de salgadinho. Eu também não, irmão. E eu não botei salgadinho na boca e fico me dando ânsia de vômito para mostrar para todo mundo que eu não como. Não fiz isso, cara. Mas eu também não gosto de empadão. Eu também não gostava, irmão. Já estou até gostando. Não está entendendo? É assim. Mas eu pedi para vocês. Quando a gente quer, a gente tem desculpa para tudo. A gente tem desculpa para tudo. Só que nós continuamos amando a nossa vida. Continuamos amando a nossa vida. E é triste mesmo. Mesmo em face da morte, não amar a sua própria vida. Foi muito bom estar aqui à noite. Foi muito bom comer salgadinho, empadão. E foi muito melhor que comer com os irmãos. Foi muito bom. Tinha muitos visitantes, assim, foi muito show. Até hoje que pequenininho nós escutamos. Os irmãos cantaram espanhol para nós. Mas que eu digo para vocês assim, quando a gente quer, a gente dá desculpa, queridos. Eu achei que uma hora que não vão ter mais desculpa. Não vão ter mais desculpa. Nós não vamos ter o que argumentar diante de Deus. Porque ali mesmo diz, cara, olha só que coisa que fala em Hebreus 12, 13. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Pense bem no que Jesus passou por nós. E olha que ele preferia mil vezes ter comido salgadinho, irmão, e pagar 35 quilos. Não, mas ele foi crucificado e numa cruz, por causa de mim e de você.
E digo para vocês, Pedro, ele se tornou um pescador de homens e uma pedra de edificação. E no que nós temos nos tornado? Aqui sempre tem gente que tem 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos de crente, né? No que nós temos nos tornado nessa caminhada? Eu de Pedro, eu só peguei a parte ranzinza e o queixo duro. Não, isso não serve, não serve. No que estamos nos tornando? O que a gente tem feito com os nossos dons e com o nosso chamado? É isso que está importando. Nós não vamos ter desculpa diante dele, né? Assim, vamos ser nós também pedras de edificação, queridos. Nós precisamos disso. Nós temos muito potencial, nós temos muita força. Tem um povo que tem amor no sangue aqui. Só que a gente precisa se tornar vasos de honra mesmo. Nós precisamos parar de esperar dos outros e nós fazermos, porque está dentro de nós isso. Está dentro de nós. Só que a gente quer ficar esperando dos outros. Mas eu digo para vocês, vamos ser eu e você, vamos ser Arão e Ur, que ficaram segurando os braços de Moisés para que o povo pudesse vencer. Tem que ser nós, queridos. Quem que vai sustentar os braços de Moisés? Tem que ser a gente. Mas muitas vezes é nós que não amarramos os braços dele. Além de botar para baixo, muitas vezes a gente amarra mesmo. A gente amarra. Mas não, queridos, nós temos que ser as pessoas que vão sustentar mesmo, né? Ajudar a vencer mesmo, porque a gente quando está junto, a gente é mais forte. A gente é mais forte, isso não é um jargão. É verdade, fica muito mais fácil, queridos. Eu vejo assim, mais de 15 anos eu trabalho com adolescentes e jovens. E nesse ano eu tenho me realizado. Por quê? Porque Deus colocou pessoas do meu lado que têm me ajudado. E como é bom ser ajudado. Como é bom. Como é bom saber que vai ter um retiro. Naquilo, outro naquilo. Queridos, o nosso pastor por anos tem que decidir tudo sozinho. Mas é porque nós não nos apresentamos. E eu me incluo nisso, eu não me exilo, não estou aqui falando para vocês, eu estou acompanhando. Em primeiro lugar, em mim mesmo. Né? Nós precisamos estar juntos, querido. Quando a gente está junto, coisas lindas acontecem, né? Coisas maravilhosas acontecem. A gente precisa apenas nos posicionar e decidir o que nós queremos ser. Isso vocês podem notar. A gente precisa nos posicionar e decidir o que a gente quer ser. Eu quero ser um vencedor. Eu quero continuar marchando, queridos. Mesmo que vá devagarinho. Eu já ralei tantos anos, queridos, para depois de 15 anos, agora é a primeira vez que eu prego no retiro. Mas faz mais de 10 anos que Deus trouxe uma promessa para mim aqui. Um dia tu vai pregar para jovens, interessante? E eu não fiquei correndo atrás disso, arrumando retiro para pregar. Eu me procurei, comecei a palavra de Deus, me preparar. E agora chegou, irmãos. E foi minha primeira experiência. No final de semana passou, foi lindo, foi maravilhoso. 23 adolescentes aceitaram Jesus, inclusive a minha filha. Glória a Deus. Eu digo para vocês, eu não fiquei inventando coisa, porque é a nossa tendência, né? Se puder, botar bananeira, não faz aquilo, mas eu não fiz nada, queridos. Eu até falei para o Celso, eu não preparei palavra para adolescentes, eu preparei para adulto mesmo, irmão. Cheguei lá e pau na cabeça. E pá. E no final, ele não pegou outro. Mas Deus tem os meios dele. E por muito tempo eu quis ser quem não era para agradar os outros, e nunca deu certo. Agora eu decidi, não, eu vou ser mesmo. Eu vou ser mesmo, que Deus tem misericórdia da minha vida e das pessoas que me ouvem. E assim a gente vai, né? E o próprio Deus, ele diz que quando nós confessarmos os nossos pecados e fraquezas, ele é fiel e justo para nos perdoar. É isso que a gente precisa. Diante de Deus, querido, a gente não precisa mudar nossa voz. A gente tem que ser quem a gente é. Quem a gente é. E é isso que ele gosta, é isso que ele admira. Eu gostaria de ler um trecho de 1 Pedro capítulo 2 com vocês. Para a gente ir. 1 Pedro capítulo 2. Para ver o que Pedro se transformou. 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10.
Isso aqui é para nós, irmão. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Eu gostaria de ler mais uma coisa, queridos, que continua aqui em 1 Pedro, capítulo 2 ainda, mas o versículo, eu quero ler do 21 ao 25. Só uma página para frente, do 21 ao 25. Porquanto para isso mesmo fossem chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele muda a nossa sorte, Ele muda as nossas vidas, e nós, enquanto tememos, Ele jamais seremos iguais. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus maravilhoso. Pedro, ele foi um grande homem de Deus, e ele era como muitos de nós aqui, queridos, igualzinho, sem tirar e sem colocar, turrão, teimoso, pecador. Ele era igualzinho muito de nós, igualzinho eu, teimoso, turrão, pecador, tudo, mas ele ousou crer no Filho de Deus, e Deus transformou ele nisso que a gente acabou de ler. Pedro, ele foi usado sobre uma maneira sobrenatural, e de pescador, ele se tornou pescador de homens, e um dos maiores líderes, se não o maior da igreja de Cristo. Um cara sensacional, que escreveu essas coisas que nós acabamos de ler. E eu gostaria mesmo de, nesse momento, pedir se o Ageu pudesse ministrar uma música para a gente aqui. Eu gostaria de convidar vocês mesmo a estar ficando de pé mesmo e estar se colocando diante de Deus, a colocar a vida de vocês diante de Deus, porque nós não queremos sair daqui igual nós entramos, nós queremos sair daqui diferentes, e eu conheço a maioria de vocês. Eu sei que vocês são pessoas indignadas com vocês mesmos, que querem mudança, que querem isso, e nós temos que aproveitar, queridos, todas as oportunidades que a gente tem, para que a gente possa mudar. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas, para nós nos agarrarmos ao Senhor, porque Ele faz a diferença. Querido, não vai ser a pregação que nós vamos assistir no R.R. Soares, não vai. Meu Deus, se faltar energia, eu acho que tem gente que se desvia, porque não vai conseguir pregar na televisão. Não, querido, Deus, é a palavra de Deus, é nele que a gente tem que comer, é nele que a gente tem que se agarrar, é nele mesmo. E Ele tem todas as palavras de vida eterna para a gente. Eu gostaria de estar orando, primeiramente, nós já vai ministrar, mas só nesse momento, querido, só Deus e Deus mesmo. Não te preocupa com a pessoa que está do teu lado, não te preocupa com Deus, querido. Porque é Ele que tem as palavras de vida eterna para mim e para ti. É Ele que sabe exatamente como vai ser o nosso futuro, como vai ser o nosso presente. Talvez hoje a gente está como Pedro, uma fase tenebrosa, negando Jesus dia após dia, se envergonhando, mas quem sabe amanhã nós vamos ser os pescadores de homens. Amanhã, quem sabe, nós vamos nos tornar um dos maiores líderes da igreja de Jesus Cristo, para o homem e para a glória dele. Por isso, baixa a tua cabeça nesse momento, meu irmão. Pai querido, nós clamamos aqui nesse momento, Pai, que o Teu Espírito Santo, que é presente e visível nesse lugar, desde o primeiro momento que entramos aqui, que Ele possa estar nos visitando, Pai. Aqui existem várias pessoas, várias personalidades, várias maneiras de te ver, de te entender, mas o Senhor é onipresente, onipotente, o Senhor é soberano, Pai.
que o Senhor possa visitar cada um individualmente, Pai, daquela maneira que só o Senhor nos conhece mesmo, lá no nosso íntimo, naquele lugar que só Tu mesmo conhece, a cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és, ninguém. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor, porque Tu és esse Deus eterno e maravilhoso, Pai. Tu estavas lá no princípio e Tu estás hoje aqui também, Senhor Jesus. Muito obrigado porque Tu és o mesmo Deus que transformou a vida de Pedro. Tu és o mesmo Deus que transforma as nossas vidas também, Senhor. Por isso Te agradecemos. Muitas vezes podemos nos sentir os últimos, Senhor, mas o Senhor sempre nos faz nos sentirmos os primeiros, Pai. E louvado é o Teu nome por isso, porque só o Senhor tem esse poder, Pai. As pessoas fazem massagem no nosso ego, mas o Senhor faz massagem na nossa alma, Senhor. E muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito, Senhor, ministra o nosso espírito mesmo. E isso não tem valor, não tem palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse povo de guerreiros aqui, Senhor. Esse povo que não desiste, que continua lutando, Senhor. Esse povo que tropeça, que cai, mas levanta e continua marchando, Senhor. Porque nós seremos vencedores em nome de Cristo Jesus. Porque a Tua palavra diz que aquele que começou logo em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E por isso Te agradecemos, Te engrandecemos e Te damos
todo louvor, toda honra, toda glória, porque só Tu é digno, Senhor. Só Tu és digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, muito obrigado. Queria dizer que eu amo vocês. Obrigado por se importar. Essas são as coisas de Deus que vem acontecendo, né? Mas fico maravilhado porque as coisas de Deus não têm limites na nossa vida, né? Deus sempre nos surpreende. Porque Ele nos ama, porque Deus ama muito você. E Deus tem um projeto na sua vida. Amados, o salmista escreveu no Salmo de número 37, versículo 18, dizendo o seguinte: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança dele permanece para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão de fartura. E isso deve acontecer na vida da igreja. Salmo 37, versículo 18. Por quê? Porque Deus, Ele nos cuida de nós que nos forjou como filhos. Muitas vezes a gente perece, a gente passa por dificuldades, porque a gente não toma postura de filho. Às vezes nós temos tomado a postura de servo, ou de amigo, ou de visitante. Daí você fica na cadeira esperando, né? Você já viu o filho que está um cara de pão na mesa, vai ficar na cadeira lá fora esperando? Ele entra, pega e come, não é verdade? Ele quer um copo de água, ele vai, entra e toma água. Agora o servo fica esperando até que o Senhor lhe dê a ordem. O visitante fica esperando até que ele seja convidado. No entanto, você deve então reconhecer que você é filho. E se você é filho, você mora na casa do Pai. E se você mora na casa do Pai, você desfruta das coisas do Pai. Por isso nós temos que ter essa mentalidade de filho. Porque se você tem essa mentalidade de filho, você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Você vai colher as coisas de Deus. Você vai abrir-se as portas para você. Você não precisa ficar esperando. As portas vão se abrir para você. O acesso vai ser mais fácil. Você chegará primeiro às coisas que poderão lhe ser servidas. Mas você precisa postura de fé. Nós vamos trazer o nosso dízimo, nossas ofertas. Você que quer receber um envelope, levante a mão, por favor. Eles estarão entregando os envelopes. Agora eu queria que você, como igreja, você que nos visita nessa noite, estivesse refletindo sobre essa questão. Quantas vezes a gente, pode sentar, quantas vezes a gente toma essa postura de servo, não é verdade? Por que a gente faz isso? Às vezes até inconscientemente. Às vezes a gente fica o dia inteiro com uma baita dor de cabeça, ou com um problema para resolver, ou até com um problema financeiro para resolver, algumas coisas que nos incomodam que deveriam ser resolvidas. No entanto, como temos atitudes imediatas na nossa vida, a gente fica sofrendo essas dores e carregando esses fardos. E quando você tem a postura de filho, você toma atitude. Você toma atitude, né? Todo filho, ele se acha honrado, porque ele se considera filho do pai que tem, então ele se acha com autoridade. E quando você se acha com autoridade, quando você se coloca, que nem a gente deu na palavra, como sacerdote, hoje da igreja, do corpo de Cristo, como você se coloca numa posição de filho do Rei Todo-Poderoso, e que deu o Espírito Santo para cada um de nós, para termos a autoridade que o Senhor Jesus tinha, e disse que iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, mandaria o Espírito Santo para que estivesse dentro de cada um de nós. Teríamos as atitudes iguais ao do Senhor Jesus. Só que a gente não consegue entender isso, na verdade. Porque quando ele falou assim, se você estivesse na fé do tamanho de um grão de mostarda, que é da cabeça de um alfinete, vocês viram essa montanha, lança-se ao mar. E daí eu fiquei pensando, mas
parece ser irracional, não consegue entender, né? Nós, seres humanos, nadar uma montanha, se lançar no mar. Jesus estava querendo dizer que para Deus não tem limites. Foi aquilo que o Lourenço falou. Às vezes nós nos achamos incapazes. Às vezes você se acha incapaz de orar, ou de trazer uma palavra para alguém, ou até de auxiliar uma pessoa. Não faça isso, meu irmão. Para com isso. Nós temos essa autoridade. Só que a gente não se acha o dono dessa autoridade. Porque a gente não se coloca nessa posição. E nós precisamos nos colocar nessa posição. Então queremos essa autoridade da parte de Deus. Aonde nós poramos a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Aonde nós oramos de manhã ao sair de casa, e acontecerá a bênção de Deus na nossa vida. O diabo vai ter que bater e retirar. Hoje eu me alegrei porque eu recebi uma visita, compartilha daqui de lá. Aí chegou o final de hora e disse: não, vou orar amanhã pelo teu trabalho. Gente, não é muito comum o nosso meio, né? Aí sentamos à mesa e oramos pelo meu trabalho de amanhã, para que Deus abra essa porta amanhã, para que eu seja bem sucedido. Há vários adversários, mas eu sou filho do rei. Pode ser para mim, é verdade. Mas então a gente sentou, orou, determinou, tomamos posição. Agora está no nome de Deus, é verdade. Mas como filho, eu tomei posição. E muitas vezes a gente não consegue prosperar na nossa vida porque a gente negligencia. A gente deixa de fazer aquelas coisas que a gente teria que tomar posição. Porque é isso que Deus quer, que você seja vitorioso. Você pode passar sim por dificuldades. O que diz aqui? Que nós passaríamos por dificuldades. É verdade, a gente passa, né? Às vezes dá um aperto financeiro, não é todo dia que faz sol, tem dia que chove, é verdade, a gente não consegue produzir, não consegue colher. Mas o versículo 19 diz o seguinte: em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. No tempo da adversidade, da dureza, da dor, do sacrifício, você não vai ficar decepcionado, porque Deus vai resolver a tua causa. Ele vai te suprir. Mas a gente precisa tomar postura, porque se você não fecha as portas que o devorador está batendo, em que o diabo entra, mina, em que as coisas do mundo vêm te tirar, se você não fecha essas portas, a bênção vai. A gente negligencia essa. Então a gente precisa pensar nisso. Mas o Senhor cuida dos íntegros, os retos. E o que é hoje um reto? Uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra para mim hoje é uma pessoa verdadeira, uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa sensata. Tem uma pessoa que também conhece a Deus. Porque eu acho que não tem valor nenhum eu ser uma pessoa muito rica e não conhecer a maior riqueza que me foi dada como ser humano, que é a presença de Deus. Então, você que nos visita nessa noite, eu queria que você começasse a pensar nisso também. Você não nasceu para morrer de qualquer jeito. Você nasceu para representar a glória de Deus. Você nasceu com um propósito. Você pode escrever uma história na tua vida, uma história diferente. Você pode escrever uma história de vida. Você pode escrever uma história de vitória na sua vida, uma história de conhecimento da grandeza de Deus, do agir de Deus na sua vida, da unção que vem da parte do Senhor nos teus dias ruins, que é a operação do Espírito Santo. No entanto, a palavra de Deus diz, ela é muito clara, em que nós podemos ter o Espírito de Deus agindo dentro de nós, ter esse comunhão com o Pai, mediante alguns procedimentos que devem existir. E esses procedimentos são o reconhecimento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que a gente viu desde menino, não é verdade? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente já nasce ouvindo isso, mas vai chegar um dia que todo ser humano precisa entender essa palavra e precisa tomar decisão. É um divisor de águas na nossa vida, que um dia tem que acontecer. E nós reconhecemos que
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos então conhecê-lo com mais fundo, com mais profundidade, com mais entendimento. E isso consiste em que nós nos arrependamos da nossa vida, nós nos arrependamos por ter andado sem Deus, e nós estejamos arrependidos, porque nós precisamos da graça e do perdão de Deus. Muitas vezes a gente se acha dono de nós mesmos. Na verdade, a gente se cria e achando sempre que eu sou dono de eu mesmo. Não devo favor para ninguém, nem obrigação. O de mim está bom. Mas eu quero dizer para você, visita nessa noite, que Deus tem algo muito precioso para você. Deus tem algo espetacular para a sua vida. Deus quer dividir as águas a partir de hoje. A partir de hoje, eu queria te dizer que você é muito especial para Deus, mas muito mesmo, porque a palavra resiste aqui. Deus deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que morresse em seu lugar e para que o seu sangue fosse vertido em favor de você, em favor do seu pecado, em favor da miséria de vida que vive o homem sem Deus. E o seu corpo também foi moído e transpassado para que você hoje pudesse se agregar no corpo de Cristo, através do corpo do Senhor Jesus. Somos reconhecidos como povo de Deus. E eu digo antes, vós agora não sois mais um povo qualquer, sois a nação santa de Deus. Há uma diferença, há um divisor de águas, há uma medida que você tem que tomar, sair de um reino e passar para outro reino. Eu queria que você pensasse muito nisso, porque quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, amou você de tal maneira, que deu o seu Filho, para que você não perecesse, mas para que você tivesse vida eterna. Foi para você o sacrifício, amado. Foi para você o sacrifício. E hoje você pode decidir: eu aceito esse sacrifício. Eu quero sim mudar a minha